Olá pessoal, iniciemos mais uma aula de filosofia, agora abordando o filósofo Jean-Paul Sartre. Sartre nasceu em 1905 e morreu em 1980. Ele nasceu e faleceu em Paris, na França. Ele foi filósofo, romancista, dramaturgo, e um dos mais populares filósofos do século XX. Na verdade, ele foi muito conhecido tanto pela corrente existencialista da qual ele fez parte, quanto pelas peças de teatro e romances que ele fez. Por exemplo, A Náusea, O Muro, A Idade da Razão, O Diabo e o Bom Deus. E ele teve uma influência marcante da fenomenologia de Husserl e a filosofia de Heidegger no seu pensamento. Ele estudou filosofia na Escola Normal Superior, de 1924 a 1929. De 1931 a 1933, ele lecionou filosofia nos cursos que são equivalentes ao nosso ensino médio. De 1933 a 1934, ele estudou em Berlim, e foi durante esse período que ele entrou em contato com a fenomenologia e o pensamento de Heidegger. Ele voltou a lecionar na França até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Então ele foi arregimentado, feito prisioneiro dos alemães em 1940, e em 1941 ele foi libertado. E voltou a lecionar quando ele aderiu à resistência contra a ocupação alemã. Depois da guerra, ele se aproximou dos comunistas. O que acontece é o seguinte: o comunismo, o marxismo, na verdade, ao qual ele se aderiu, ele aderiu a esse marxismo até uma certa época, mas ele rompeu com o Partido Comunista depois da intervenção soviética na Hungria, em 1956, porque, para ele, o marxismo se desviou do seu sentido autêntico. Ele viajou o mundo como jornalista e esteve nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão, entre outros países. Em 1937, quando ele começou a publicar suas obras, tiveram uma boa aceitação. O reconhecimento veio em 1943, durante a guerra, com a publicação do Ser e o Nada, que inclusive é o livro mais comentado dele, que é uma obra filosófica, da qual a gente vai falar daqui a pouco. Em 1964, ele ganhou um prêmio Nobel de Literatura, mas ele recusou recebê-lo. Ele fazia questão de não receber honrarias pessoais e, na verdade, o motivo principal é porque tinha uma conotação política, nesse prêmio. Então, nesse caso, Sartre não achou viável receber aquele prêmio. Em 1945, ele deixou o magistério para viver como escritor, criando peças teatrais e obras de ficção. A sua participação ativa em movimentos populares o tornou muito conhecido como filósofo, mas a sua ligação com manifestações de esquerda criou-lhe problemas com a polícia. Ele condenou o colonialismo francês na Argélia, ele mudou várias vezes de posição em relação aos comunistas, porque, como eu já falei, ele rompeu em determinado momento, mas ele apoiava os comunistas em outro momento, só que nunca ingressou no partido mesmo. Por algum tempo, a sua produção literária foi politicamente engajada, combatendo a injustiça onde quer que se manifestasse. Na verdade, ele era a favor, inclusive, do engajamento literário. Falando um pouquinho sobre as suas obras. A sua principal obra filosófica é o Ser e o Nada. Nela, Sartre vai atacar a teoria aristotélica da potência, que era a ideia de potência e ato em Aristóteles. Ele vai negar os habituais dualismos admitidos na filosofia, como potência e ato, essência e existência. Para Sartre, o ser já é o que ele é. Nada pode sobrevir ao ser. Além do ser, só há o nada, que por definição não tem existência. Segundo essa concepção, o ser é apresentado como um ser em si, ou seja, sem relações de qualquer natureza, sem possibilidades, sequer necessidades. O ser é contingente, simplesmente existe em um tempo, em um espaço, sem que haja razão para sua existência. O ente não é explicado com base em algo diferente de si mesmo. Para Sartre, o ser é o que é. Trata-se, na linguagem dele, do ente em si. Esse ente não é ativo nem passivo, nem afirmação, nem negação, mas simplesmente repousa em si, maciço e rígido. Então, esse ente em si não seria o ser humano. Sartre ele vai conceber a existência de uma dimensão, o aspecto especificamente humano, denominado ente para si. Este se opõe ao ente em si, o que está fora, que representa a plenitude do ser com toda a sua densidade. Já o ente para si é o não ser ou nada, razão pela qual ele está voltado para fora. Então, a característica tipicamente humana seria esse nada, um espaço aberto, que não é um ser, mas a negação do ser em si. Por quê? Porque se você tivesse o ser, você teria um espaço fechado. Não significa que a totalidade do ser humano, que inclui também o seu corpo, seja nada. O nada para ele é essa característica típica, singular, aquela que faz de nós um ente não estático,
né, não compacto, acessível às possibilidades de mudança, na verdade. Né, o ser humano ele é diferente das coisas, é isso que ele vai falar. Existe uma diferença ontológica entre o ser do homem e o ser das coisas. Se o ser humano fosse somente um ser em si, né, como as coisas, né, cheio, total, pleno, com uma essência definida, ele não poderia ter nem consciência nem liberdade. Exatamente por isso, porque para ele o ser humano ele é condenado a ser livre, por quê? Porque ele tem que escolher-se a si mesmo o tempo todo, né? Primeiro, porque a consciência é um espaço aberto a múltiplos conteúdos e relações. Segundo, porque a liberdade representa a possibilidade de escolha. Por intermédio das suas escolhas, o indivíduo constrói a si mesmo e torna-se responsável pelo que ele faz. É o que ele vai falar naquela palestra, né, Existencialismo e Humanismo. Para Sartre, se o ser humano não expressasse esse vazio de ser, a sua consciência já estaria pronta, fechada. E nesse caso ela não poderia manifestar liberdade, pois estaria preso à realidade estática do ser pleno, do ser em si. Outra consequência dessa característica específica do não ser é que não existe uma natureza humana, daquela forma escolástica, daquela forma que a gente viu anteriormente, inclusive no vídeo sobre Pascal dessas aulas, né? Porque não existe uma natureza fixa, universal, previamente determinada, válida para todo sempre. O que existiria, na concepção dele, é uma condição humana, né? Um conjunto de limites a priori que esboçam, né, a situação fundamental do universo. Então, mais ou menos isso que Sartre vai falar. O ser humano ele tem uma diferença ontológica em relação às coisas. Por quê? Porque ele é livre. Né? Para Sartre, nos valores fundamentais da condição humana, é exatamente essa liberdade. Né? O exercício da liberdade em situações concretas que move o ser humano e que gera a incerteza, que leva à produção de sentidos, que impulsiona a superação de certos limites e que confere sentido à nossa existência. A liberdade humana, enfim, que leva o indivíduo até que definir o que pretende ser como pessoa, avaliar o impacto dessas escolhas, ser responsável por elas. Isso significa que, de forma quase paradoxal, o ser humano está condenado a ser livre. Para os humanos, a liberdade é uma necessidade e fatalidade. Não podemos escapar dela. É ela que define a humanidade dos humanos sem escapatória nenhuma. Ele vai falar que a existência precede a essência. O que significa? Segundo as concepções tradicionais, o ser humano possui uma essência, como eu falei, uma natureza humana, universal. Do mesmo modo que todas as coisas têm igualmente uma essência. Em relação ao homem, não é o mesmo caso. A existência precede a essência. Sua existência individual não se encontra previamente determinada por uma natureza, uma essência. Então vamos tentar resumir um pouco a posição de Sartre. Para Sartre, no caso do ser humano, a existência precede a essência, ao contrário do que ocorre com as coisas e os animais. O que isso significa? Que o homem ele primeiro existe, se descobre, surge no mundo e que só depois ele se define. O homem, tal como o concebe o existencialista, ele não é definível, porque primeiramente ele não é nada. Só depois ele será alguma coisa, tal como a si próprio se fizer. Assim não há natureza humana, visto que não há Deus para conceber. O homem não é apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja, como ele se concebe depois da existência. Isso nas palavras do próprio Sartre. Então qual que é a diferença entre o ser humano e as coisas? É que só o ser humano é livre. Nada mais o ser humano é do que o seu projeto, ou seja, o ser que age tendo em vista o que virá. Portanto, o ser humano ele existe, porque sendo consciente é um ser para si, já que a consciência é autorreflexiva, ele pensa sobre si mesma, é capaz de pôr-se para fora de si. É a consciência que distingue o ser humano das coisas e dos animais. Essa é a dignidade do ser humano. Que as coisas são o quê? São em si. O homem é para si, as coisas são em si, ou seja, elas não são capazes de se colocar do lado de fora para se autoexaminarem. O que acontece ao indivíduo quando se percebe para si, aberta a possibilidade de construir ele próprio a sua existência? Ele descobre que não é a essência, é o modelo para orientar o seu caminho, e que o futuro se encontra disponível e aberto. Portanto, ele está condenado a ser livre. E ao experimentar a liberdade, ao sentir-se como vazio, a consciência como nada, o indivíduo ele vive a angústia da escolha. Muitas pessoas não suportam essa angústia e fogem dela aninhando-se na má-fé. O que é essa má-fé? É uma atitude de quem finge que escolhe, mas na verdade não escolhe, é um auto-engano. Ou então aquela pessoa que se considera como se fosse o em si, e não o para si. Como a pessoa falasse, como se a pessoa já fosse completa, como se ela já se considerasse essencialmente plena.
O ser humano, ele imagina que seu destino já está traçado, né? Ele aceita as verdades exteriores, mente para si mesmo, simula ser ele próprio o autor de seus atos, já que aceitou sem crítica os valores dados. Né? A má-fé aqui não é uma mentira, pois a mentira ela supõe outros para quem a gente mente. A má-fé, o ser humano é como se ele mentisse para si mesmo, porque o objetivo é evitar fazer uma escolha pela qual ele deva se responsabilizar. Aquele que recusa a liberdade, ele se torna desonesto, desprezível, né? Nesse processo, ele recusa a dimensão do para si e torna-se em si, porque ele se torna como as coisas. Ele perde a transcendência que lhe daria autenticidade, né? E ele se reduz a uma faticidade. Né? Sartre vai chamar de espírito de seriedade esse comportamento de recusa da liberdade. Né? Para viver o conformismo, a respeitabilidade da ordem estabelecida, da tradição. Então espero ter resumido um pouco a filosofia de Sartre, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que será um prazer responder. Muito obrigado pela atenção.